Sexta-feira, dia de Santo Estevão, protomártir, festa. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei e depois escreve um comentário para me ajudar. Amados irmãos, tomemos o evangelho que está em Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, veja que contraste os evangelhos que nós lemos nos dias de anteontem e ontem, 24 e 25, onde mostra a glória do nascimento do Salvador, Jesus Cristo na eternidade, dito como o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E hoje nós celebramos um mártir, Santo Estevão, protomártir, o primeiro mártir. E lemos este evangelho que é chocante, que fala que as pessoas vão nos entregar, as pessoas vão rejeitar os discípulos, as pessoas vão olhar para aqueles que seguem o caminho de Jesus Cristo e vão rejeitar. Por quê, meu irmão, minha irmã? Veja, nesta oitava do Natal que nós começamos a celebrar, ou seja, 8 dias celebrando a solenidade do Natal em grande festa, indicando que essa solenidade ela é muito importante, assim como acontece lá na solenidade da Páscoa, nós celebramos uma oitava da Páscoa, aqui também nós estamos celebrando uma oitava do Natal, 8 dias celebrando o Natal do Senhor e comemorando nesses dias pessoas que deram a vida por Jesus Cristo. Vejamos, Jesus diz logo no primeiro versículo, 17, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Queridos irmãos e irmãs, o Natal aconteceu. Jesus Cristo nasceu na história e nasce hoje pela pregação da sua palavra, pela ação do Espírito Santo em nós, pelos sacramentos que são realizados. E o encontro pessoal com Jesus Cristo, ou seja, o Natal de Jesus em nós, ou seja, o nascimento de Jesus em nós, precisa provocar conversão radical da nossa vida, de tal forma que um cristão bem convertido é um cristão que vai incomodar as estruturas do mundo que não querem mudar. Você pode reparar, meu irmão, minha irmã, que vez ou outra a igreja é acusada de coisas que ela nem fez, simplesmente porque está incomodando. Se o Papa fala de casamento, se o Papa fala de filhos, se um padre prega de forma mais radical sobre a nossa vivência cristã, se um padre nos chama para rezar nas madrugadas, o que acontece? O mundo começa a rejeitar, perseguir, inventar calúnias. Mas esta é a reação natural. Se Jesus de fato nasceu da minha vida, algo que eu faço e farei vai incomodar alguém. Não significa que eu tenho que ser o chato, mas significa que a conversão pessoal que eu tive vai mexer em alguém. Por exemplo, vamos colocar em coisas mais simples. Talvez você teve de fato um encontro pessoal com Cristo, talvez de fato Jesus nasceu no seu coração e você percebeu que precisa se casar na igreja. Você percebeu que precisa participar das missas. Você se tocou que é necessário pedir perdão para uma pessoa que faz muito tempo que você não conversa com ela. E daí, quando você diz talvez para alguém próximo seu, nossa, sabe, eu acho que eu preciso perdoar o fulano, ou quem sabe, eu acho que eu preciso pedir perdão pro ciclano. A pessoa que está do seu lado vai, mas larga de ser besta. Pra que uma coisa dessa? Se eu fosse você, não pedia perdão era nunca. Ou seja, conversão implica incomodar alguém. Isso ao ponto de, inclusive, sermos entregues, como diz o texto bíblico, aos governadores, aos reis, para dar testemunho diante deles e das nações.
Ou seja, não é uma entrega simplesmente, não é um assassinato, mas é um testemunho que eu vou dar com a minha própria vida. Quando olhamos então para Santo Estevão, se você quiser, pega aí os Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, eu estou no versículo 55. Veja o que diz o texto bíblico da primeira leitura de hoje. Estevão, cheio do Espírito Santo. Opa, então naquele momento já começou a ser apedrejado. Cheio do Espírito Santo, ou seja, ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele era um dos diáconos, então ele estava dando testemunho. O povo estava contra Estevão, mas ele não parou de falar. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Versículo 57, veja o grande incômodo que as pessoas sentem quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Está aqui o que diz o texto bíblico. Veja, no versículo 21 agora do Evangelho, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Veja, o encontro pessoal com Cristo, o Natal do Senhor, provoca incômodo nas pessoas porque nós fomos mudados. Voltemos para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, mais uma vez, o versículo 57. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, versículo 58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, mataram Estevão, por isso que ele é o protomártir. E no versículo 59, enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Estevão não praguejou contra aquelas pessoas, mas Estevão entregou, Santo Estevão se entregou para Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo se entregou para ele, nascendo na manjedoura e ressuscitando depois da sua morte. Meu irmão, minha irmã, nesta oitava do Natal, permita-se ser encontrado por Jesus Cristo e permita-se ser tocado por Jesus Cristo, para que a conversão também aconteça na sua vida prática, aí com seu marido, com seus filhos, na minha paróquia, na minha vida pessoal, nos meus sentimentos, nos meus projetos, nas nossas dores, nas nossas angústias. Permita que Jesus toque essas realidades. E ao tocar essas realidades, certamente por provocar mudança em nós vamos incomodar alguém que não quer mudar. E então poderemos enfrentar coisas desse tipo. Talvez nós não vamos ser apedrejados, mas podemos ser criticados, ridicularizados, podemos ser talvez excluídos de grupos de amigos. Mas tudo isso, meu irmão e minha irmã, vale a pena, porque é para Jesus que o Natal continue acontecendo nos nossos corações e que esta festa do martírio de Santo Estevão possa reavivar em nós a vontade e o desejo de nos entregar por Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe. Escreva aqui nos comentários: Senhor, nasça no meu coração. Vamos continuar clamando por esse nascimento de Jesus em nós. Atenção, hoje é sexta-feira, missa da oitava do Natal, então missa festiva. Aqui em Bom Jardim, no Santuário Diocesano, às 19 horas, celebraremos a Santa Missa com a novena de Nossa Senhora Aparecida. Se inscreva no canal, manda este evangelho para frente e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.